Tamanho ou intensidade? Decifrando o desejo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, o nosso Pode Ler. E esse podcast é feito com base na nossa leitura diária, né? A gente está seguindo um plano de leitura diária e nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos falar sobre Esdras, capítulo 3. Meus amigos, hoje você vai descobrir o desejo de Deus. O que é que Deus prefere usar mais? Aquele que tem tamanho ou o mais intenso? Então hoje fique comigo que você vai descobrir o que Deus prefere, tamanho ou intensidade. E com certeza a história de Israel tem muito a nos ensinar sobre esses dois assuntos, sobre esses dois temas. E eu queria que você ficasse comigo, porque a partir desse momento nós vamos falar sobre isso, tá bom? Eu queria ler com você aqui o livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 12. E você está ouvindo o barulhozinho da chuva aí, porque hoje está chovendo aqui em Salvador, Bahia, e eu queria, ao som da chuva, ao som da intensidade, já dando a dica aqui para o nosso podcast, queria ler esse texto, tá bom? Diz assim, no versículo 12, Esdras, capítulo 3, versículo 12. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Quando a Bíblia fala que outros tantos, porém, você já sabe que essa partícula é uma partícula adversativa, ou seja, ele está criando um contraste com aquilo que ele falou antes. Então aqui no livro de Esdras, ele vai falar sobre a reconstrução do templo, né, que vai acontecer ali depois que Israel voltou do exílio. O rei Dário, Ciro, eles depois que reconquistaram a Babilônia, ele viu aquele povo e ele foi movido por Deus, aquele rei, a libertar o povo e liberá-lo para que eles pudessem retomar suas atividades civis, sacerdotais, para que eles pudessem voltar a adorar o Senhor. Então aqui uma coisa a gente já aprende: Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para cumprir os seus propósitos. E nós sabemos que nada pode impedir que os planos do Senhor se cumpram. Mas aqui, meus amigos, a gente vê no versículo 12 mesmo, que muitos que estavam ali vendo o lançamento dos alicerces, porque sabemos que uma construção, ela não começa por cima, ela não começa pelo telhado, ela começa pela base, pelos fundamentos, e eu que trabalho com construção sei muito bem sobre isso. Então ali você começa a escavação, você começa tirando o solo, você começa a lançar os fundamentos, a lançar as sapatas, os ferros, o concreto, para que aquela construção não venha entrar em falência depois que você estiver construindo a parte visível. Então a nossa vida, primeiro, ela começa com a parte invisível, e esse é o momento na obra onde se gasta uma boa parte dos recursos. E nesse momento você precisa de intensidade, força. E eu estou construindo uma casa aqui no Alphaville, aqui em Salvador, que nós estamos nesse período. E é um período, meus amigos, que com certeza você demanda muita força, você tem que ter muita gente trabalhando, e se for de forma manual ainda, pior, mais complicado, mais complexo, mais força você precisa empreender nesta etapa da obra. E aqui, meus amigos, o que a gente vê? A gente vê o povo mais velho, e esse povo, que povo mais velho era esse, Eliseu? Foi o povo que já tinha conhecido o templo de Salomão antes da destruição do primeiro templo, e eles agora estavam vendo os jovens, os mais novos, lançarem os fundamentos para a reconstrução do segundo templo. E o que eles perceberam? Eles começaram a fazer uma comparação entre o templo que Salomão havia construído, aquele templo gigante, enorme, com bastante imponência, e eles falaram: meu Deus do céu, o que é isso? Esse templo que está sendo construído agora nem se compara com o que foi construído. E no tamanho, o que a gente percebe? O tamanho, ele pode nos levar ao orgulho, ele pode nos levar a confiar nas nossas qualidades, ele pode nos levar a
ter um certo saudosismo, um apego, porque aquilo que se construiu foi muito grande e foi para Deus. Só que a gente vê que o resultado desse templo não pôde transformar o coração do povo de Israel. A gente viu que na época de Salomão, o próprio Salomão mesmo se corrompeu, casou com uma egípcia, começou a levantar lugares de idolatria para outros deuses, e os reis que vieram após ele, meus amigos, foram reis trágicos. Lógico que existiram bons reis, como Josias e outros, mas a sua grande parte foi declinando na idolatria. E a gente sabe que o motivo do exílio foi esse, como o próprio Moisés já havia dito: olha, se vocês se dobrarem a outros deuses, eu vou levar vocês daqui, eu vou tirar vocês da terra prometida, porque vocês não podem continuar aqui na terra prometida com essas práticas. Então perceba que o tamanho não pôde, de forma alguma, transformar o coração daquele povo. Talvez você tenha participou de uma igreja, você já esteja em outro lugar, que você se impressionou com o tamanho e fala: meu Deus, uau, que lugar maravilhoso, que lugar bom para eu ficar, mas aquilo era tão bom, aquilo era muito maior do que o que eu tenho hoje, eu tinha muito mais recursos do que o que eu tenho hoje. Mas eu quero lhe dizer, meu amigo, que o tamanho não interessa muito, como nós falamos bastante, né? Tamanho não é documento. E aqui eu queria, agora, vamos ver o que realmente Deus mais gosta. Deus é atraído por intensidade ou pelo tamanho? Fique comigo que vamos falar sobre isso daqui para frente. E aqui, a gente está chegando agora numa parte importante do nosso podcast. Nós estamos vendo o contraste entre tamanho e intensidade. Você viu que o tamanho não pôde levar Israel a um lugar de total devoção a Deus. A gente viu que aqueles reis antigos, aquele povo antigos, mais velhos, que tiveram acesso ao templo de Salomão, eles ficaram tristes, enquanto eles deveriam ficar felizes, porque os mais jovens estavam, liderados por Zorobabel, estavam dispostos a reconstruir o templo, embora fosse menor, mas eles estavam envolvidos. Só que aquele povo mais velho, com aquela visão antiga, eu digo mais velho, que teve acesso àquela informação, teve acesso àquele templo grandioso, e talvez você seja jovem, mas esteja com essa visão. Por que não? Poxa, você fez parte de um lugar, de uma igreja, de um ministério, poxa, que era enorme, e você pode estar preso àquilo. Mas eu queria te convidar para um novo, e queria te colocar sua visão agora no que realmente importa, que é a intensidade. Meu amigo, a intensidade significa algo precioso. O que a intensidade significa? Significa veemência, abundância, exagerado. E eu tenho certeza que nesse momento você já pôde se lembrar de muitos versículos que falam sobre isso. Você se lembrou da adoração extravagante diante do trono com outras pessoas. Tenho certeza que você se lembrou agora do pastor Cirilo, que foram adoradores que realmente mudou a nossa história. E eu queria te falar, por que veemente, Eliseu? Por que veemente? Nós lembramos aqui que com certeza naquele dia, lá em Atos 2, veio um som veemente, impetuoso. Abundante. Você pode se lembrar dos rios que fluirão do seu interior, se você realmente bebeu da água da vida, que é Jesus. Exagerado. Nós sabemos que a adoração que Deus gosta, aquilo que Deus realmente é atraído, é por alguém que se entrega de todo o coração, é alguém que se entrega com todo o seu entendimento, é alguém que se entrega com tudo aquilo que ele tem para o Senhor. Então, meu amigo, eu queria te dizer, entre tamanho e intensidade, entre quantidade e força, entregue a sua força, entregue a sua intensidade. Talvez você não tenha um tamanho que você queria, talvez você não tenha uma oferta que você gostaria de dar, talvez você não tenha um carro que você gostaria de ter para poder ajudar na obra, talvez você não tenha os recursos ainda que você gostaria, mas eu queria te dizer, meus amigos, Deus, Ele necessita dos nossos recursos. Deus, Ele precisa do tamanho do seu carro, do tamanho de uma van, para levar alguém buscar na igreja. Não, o que Deus Ele usa, meu amigo, é alguém com o coração inteiro, intenso, diante dEle. Eu queria que você, a partir desse momento, começasse a enxergar que a intensidade para o Senhor
é muito mais importante do que o tamanho e do que a quantidade. Meus amigos, eu sei que nós vamos passar diversas horas orando, mas eu tenho certeza que é como aquela viúva que entregou tudo que tinha, e aquilo que ela tinha não tinha valor algum para nós. Era um valor pequeno, irrisório, mas com certeza ela pôde entregar tudo o que ela tinha. E com certeza nós podemos aprender com ela, porque não vale o muito se você não entregar tudo. Amém? Deus abençoe, um grande beijo. E aqui nós encerramos mais um podcast. Fico muito feliz com o que está acontecendo. E um grande beijo e até amanhã.